Olá, geralmente me chamam de Kill e até hoje eu não sei o porquê. Segue o grande mistério. E recentemente eu vi um título e uma thumbnail que me despertou um interesse. E por qual motivo, Kill? Eu vou mostrar. Lidem com esse título aqui, ó. O sumiço do Felca é mais sério do que você imagina. Eu pensei, realmente, o Felca tá sumido. Faz um tempo aí que ele não dá as caras nas redes sociais. Mas como assim, mais sério do que eu imagino? Aí eu comecei a pensar um monte de coisa. Será que ele foi raptado? Será que ele foi de arrasta pra cima? Afinal de contas, ele tinha alguns problemas psicológicos, tomava alguns remédios. Confesso que esse título me preocupou um pouco. Porém, tudo indica que o Fei nos trará a resposta. Vai, Fei? Play. Eu acho que tá todo mundo estranhando isso daqui, né, mano? Aonde que está o Felca? Por onde anda esse cara? Mano, todo mundo sabe aqui que o Felca, ele viralizou bastante, mexeu com o Brasil inteiro, ajudou a colocar o Ítalo Santos na cadeia, mudou muitas coisas aqui no Brasil, né? Principalmente a tal da ECA de tal, a Lei Felca, que faz Que não prendeu ninguém até agora. com que tenha meio que uma proteção, mas todo mundo sabe que não tá protegendo nada. É apenas o governo querendo censurar as pessoas. Mas enfim, esse vídeo não é pra falar a respeito da ECA digital nem da Lei Felca, apenas pra falar exclusivamente do próprio Felca. Porque assim, no YouTube o Felca está quase um ano sem postar absolutamente nada, Caramba, um ano. Passou muito rápido, irmão. na plataforma. No Instagram, às vezes a gente vê ele postar alguma coisa ali nos stories, tá ligado? Mas sua última postagem mesmo foi lá em março. E a gente já tá em agosto, mano. Onde que anda esse cara? Bom, pra quem não conhece o Felca, ele é o Felipe Bressanin. Ah não, mano. Vai começar a contar quem é Felca. Morava lá A em minha avó hoje em dia sabe quem é Felca. Londrina, começou a fazer os reacts, né, com aquele seu humor sarcásticos e tal. Ele tinha já sua bolha, era um cara bastante famoso já, o Felca já tinha milhares de seguidores, sempre com vídeos bastante virais, aquele da Virgínia, por exemplo, foi um que se tornou muito viral e folhou a bolha total. Depois ele postou um vídeo com mais de 50 minutos, esse vídeo ele passou de mais de 50 milhões de views. Ele expôs o que estava acontecendo dentro das redes sociais, com alguns influenciadores que estavam fazendo aquilo, mostrando até de Na verdade, cara, essa questão de expor, principalmente se tratando de Ítalo Santos, era um trabalho que já estava sendo feito há muito tempo por vários youtubers. Inclusive, se não me falha a memória, um dos youtubers que denunciou o Ítalo Santos muito antes desse vídeo do Felca foi o Haluca. A questão é que a maioria deles, para não dizer todos, recebiam ameaças judiciais. Se não me falha a memória também, strikes. Então vamos lá, para os fãs do Felca, sinto informá-los, mas o Felca não fez nada de novo. Ele não inventou a roda. Muito provavelmente por conta dos números que ele tinha na época, ele alcançou muito mais resultado. Mas ele tá muito, mas muito longe de ser o primeiro. E o que me incomodou bastante também foi ele mesmo ter se colocado nessa posição de inventor da roda, como se realmente ele tivesse criado isso e que todos os outros tinham medo. Passavam pano. Enfim, quando o Felca escolheu ir para esse caminho, deixou claro, repetindo pra mim, que ele não é uma pessoa boa. mais pessoas que não eram pra ser mostradas. O impacto, mano, foi muito absurdo. Prisões, canais removidos, projetos de lei. Tem inclusive esse que eu falei pra vocês, que é o da Lei Felca. E ele mesmo começou a andar com carro blindado, segurança a mais. Como vocês viram, ele já foi até ameaçado, né? Um dos caras que estavam ameaçando o Felca, inclusive até foram presos. A única coisa que tinha dele, que deixou muita gente até decepcionada. Eu não entendi o porquê que estavam ameaçando o Felca. Eram os fãs do Ítalo? Eu confesso que essa parte da história não me convenceu muito bem. Ameaças de quem? Crianças? Essas ameaças vinham dos pais das crianças que moravam na casa do Ítalo? Eu acho, posso estar enganado também, que o Felca falou sobre isso de uma maneira meio rasa. Ah, estou sendo ameaçado, estou andando com um carro blindado que é perigoso. Sei lá, cara. Sei lá. Foi quando o Felca acabou assinando o contrato com a Rede Globo. Muito por causa também das bets e tal, todo mundo sabe que a Rede Globo é uma das maiores divulgadoras de bets do Brasil. E o Felca é um dos maiores contos. A Globo é dona de uma bet, além de divulgar para muitas outras. E como vocês viram, o Felca, com toda a sua nova audiência na época, audiência milionária, levou toda essa galera pra Globo. E assim, como vocês sabem, eu não tenho problema algum com isso. Mas se tratando do Felca, que falou muito sobre sangue nas mãos e blá blá blá, no momento que ele pisou na Globo, ele não sujou as mãos de sangue, ele se sujou inteiro. Porque, repetindo, ele levou toda a sua audiência milionária pra um lugar que passa constantemente anúncios de bet. E não somente isso, como o Felca era o garotinho do momento, com certeza absoluta essa contratação serviu pra valorizar mais ainda o nome da Rede Globo. E a gente sabe que quando uma empresa é valorizada, o preço que é cobrado para passar comercial dentro dela, de seja lá o que for, aumenta pra caramba. E essa é só a pontinha do iceberg. Eu poderia citar várias e várias coisas que, é claro, na minha opinião, comprovaria que o Felca é um hipócrita. Mas aí iria fugir do tema do vídeo. Vamos continuar aqui. Eu quero saber o que de ruim aconteceu com o Felca.
a divulgação dessas casas de aposta fazendo parte de uma emissora que mais divulga é no meio que contraditório. Então também muita gente acabou questionando e falando a respeito dele ter escolhido isso. Mas enfim, ele acabou assinando esse contrato com a Globo. Criaram um programa dele ali dentro do Fantástico, que ia ao ar nos domingos, se eu não me engano durante umas 4 semanas. Depois que acabou aí esse programa, ele parece que ainda tem esse contrato com a Globo, então talvez ele vai ter outra coisa pra fazer lá. Até agora a gente não sabe o que tá acontecendo, mas por enquanto as únicas atualizações que de fato temos a respeito do Felca são essas. Ei, você não vai falar, cara? De vez em quando ele posta alguns stories, Como assim, sério? Eu não... comenta a respeito de algo, mas nada mais como antes, tá ligado? Ele não tem mais aquela rotina de vídeos, nem as lives que ele fazia antes também, que era uma parada até interessante assim pro público dele especificamente. Se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes na semana ele abria uma live, ficava lá conversando com seus inscritos, reagia a algumas coisas e beleza. Esse era pelo menos um conteúdo que ele tava fazendo ali, onde tinha aquela resposta dele com o seu público, tá ligado? Só que hoje em dia a gente não vê mais o Felca fazer mais isso. Cara, eu queria ter esse dom do Fei, mano. Essa falta de vergonha. Eu tenho certeza que ele não vai falar. A minha esperança, eu acho que é 5%. Olha esse título aqui. O sumiço do Felca é mais sério do que você imagina. E até agora ele não falou nada. Ah, o Felca não postava, o Felca é o Felipe, o Felca viralizou fazendo vídeo de não sei o quê. Tenho quase absoluta certeza que ele não vai falar. Que ele vai me fazer de otário, de babaca até o final do vídeo. Caralho, mano, o Fei é foda. O título poderia ser eu pesquisando sobre o que talvez tenha acontecido com o Felca. Mas enfim, ainda tenho esperanças. Eu acho que ao longo do vídeo o Fei vai me dar um tapa na cara e falar, ó aí, tá vendo? Não falei que eu ia te trazer a informação correta? Aí, ó, viu? Ele sumiu por causa disso. E isso é sério. Não é um problemão, Kio? Eu vou falar, Fei, você estava certo. Eu desconfiei de você à toa. Eu achei que você estava me fazendo de otário. Nossa, cara, eu espero muito que no final do vídeo eu quebre a cara. Enfim, continua. Isso. Não sei dizer pra vocês se tem a ver com o contrato dele com a Globo, isso daqui eu não sei dizer, não posso afirmar nada. Talvez sim, não sei, né? A Globo pode estar pagando muito bem ele aí, mesmo sem ele ter que fazer nada agora nesse momento, mas contrato é assim. De conteúdo, temos aquela última postagem dele lá no seu Twitter, falando a respeito da ECA Digital, onde na minha humilde opinião o que ele falou ali não foi assim uma parada muito certa. Eu acho que ele se deixou ser levado ali pela ideia da ECA Digital, né? Porque, cara, muita gente acabou caindo nesse papinho do governo. Inclusive o próprio Felca, depois de uma entrevista, se não me engano, à Rede Vida, ele falou que tem muitas coisas que aconteceu ali nessa lei da ECA Digital que ele também não concorda. Embora a ideia Cara, eu acho que o certo pro Felca seria ele fazer um vídeo dizendo, pessoal, eu sei que rola essa confusão, mas eu não tenho nada a ver com essa lei. Um político aleatório que eu nem conheço usou o meu nome pra criar uma lei. Não fui eu que dei a ideia, eu não estou envolvido no projeto, que isso fique extremamente claro. Mas não, né, o Felca quis pagar de intelectual como sempre, adotou aquela postura de filósofo. Vamos falar sobre a lei Felca. A lei Felca? Ah, vai tomar no cu, ô Felca do caralho. proposta era uma ideia interessante, mas o desfecho dela só foi apenas pra tentar o que, rapaziada? Censurar a internet, estamos vendo isso daí. Jogadores de LoL antes que profissionais de 16, 15 anos estavam em desenvolvimento, hoje em dia não pode mais jogar ativamente no profissional. Você tem que manter as escondidas agora e olhe lá. Você não vai conseguir mais desenvolver, sei lá, mano, um próximo grande pro player desde novo, tá ligado? Por exemplo, aqui no Brasil não dá pra você ter... Não, mas ele pode jogar. Eu acho que profissionalmente não, mas ele pode jogar. Eu acho que ele pode treinar e aí quando fizer 18... partir o time. Mas é foda também, né, cara? Eu acho que parte do desenvolvimento de um pro player tá muito relacionado a campeonatos. Se você é um moleque que treina até os 18, você pode ser o melhor jogador do mundo, mas tá dentro de uma competição de verdade oficial, com certeza vai mexer completamente o psicológico da pessoa. É como se você fosse um músico de, sei lá, 12 anos e resolvesse se juntar com a molecada da escola também pra formar uma banda. E aí taca ali ensaio no estúdio, é só com 18 que vai fazer o primeiro show. A mecânica é diferente, cara. Nossa, parando pra pensar, talvez por conta dessa regra o Brasil fique muito atrás dos outros países. E talvez em muitos outros países isso não é um problema. E as crianças vão poder participar de campeonato, etc. Caralho, mano. Nossa, é foda. É um Donk no... Mas assim, é uma suposição, tá, pessoal? Não entendo muito disso, não. CS, tá ligado? O Donk, pra quem não sabe, com seus 16 anos já tava no profissional e 17 tinha ganhado o Major. Então, se for aqui no Brasil, se tiver algum cara com essa característica que seja bom demais no game e tenha seus 15, 16 anos de idade, esquece. Ele não vai poder jogar LoL, não vai poder jogar um CS, não vai poder jogar nenhum outro jogo profissionalmente porque ele não tem idade permitida por causa da ECA Digital. Mas assim, a gente também não pode colocar culpa nele nesse caso porque o governo apenas se aproveitou da situação. Muitas pessoas acabam Eu quero saber o
que aconteceu com o Felca, mano. Essa parte da lei a gente já viu há muito tempo atrás. Papinho e a lei foi aprovada. Inclusive tentaram revogar a lei recentemente, mas sem sucesso. E sinceramente eu acho que agora não adianta, rapaziada, já é tarde demais. E agora eu acho que a última coisa que temos a respeito do Felca é a famosa treta dele com uma das suas ex-namoradas. Teve aquela outra da live lá que todo mundo viu que aconteceu, mas agora surgiu uma outra que foi acho que sua primeira namorada, que é a Ros Silva. Todo mundo viu aí que ela fez muito desabafo Fiz um vídeo sobre isso na época. falando a respeito do Felca, fazendo meio que um Ela veio, falou um monte de coisa que sabe-se lá se é verdade. A gente sabe que um relacionamento, principalmente de jovens, nunca é fácil de entender. 99,999999% dos casos, os dois envolvidos erram. Os dois fazem besteira, os dois causam chateação um no outro. Um relacionamento normal. E essa menina foi no Twitter, soltou essa bomba, contou só o lado da história dela e foda-se. Basicamente, essa sequência de tweets aqui, ó. O Felca foi filha da puta, foi um desgraçado, e eu sou uma santa, e é isso, pessoal. Claro, eu resumi da forma mais grosseira possível, mas foi basicamente isso. Inclusive, eu acho que esses tweets estão públicos. Se vocês quiserem conferir, fiquem à vontade. E uma das bases argumentativas para ela ter tweetado tudo isso foi que, por conta do Felca estar trabalhando na Globo, fazendo um programa de saúde mental, era um tanto quanto contraditório. Por tudo isso que supostamente ele fez ela sofrer. Só que aí que tá, o programa do Felca relacionado à saúde mental, não é o Felca se pagando de foda e dando dicas para as pessoas melhorarem. Muito pelo contrário. No programa, ele é um fudido buscando respostas. E quem dá essas respostas são psicólogos, enfim, profissionais da área. Então esses tweets aqui meio que não serviram pra porra nenhuma. E quem diria, tô defendendo um cara que eu não gosto. post da relação que ele teve com ela, dizendo que a relação deles não foi muito boa, foi uma parada meio tóxica. E o que as pessoas estavam vendo ali não era o Felca. Nossa, o Feio, ele censurou a palavra tóxica. A relação deles não foi muito boa, Sério? foi uma parada meio tóxica. E o que as pessoas estavam vendo ali não era o Felca verdadeiro, tá ligado? Esse Felca vitorioso, esse Felca dado como herói. Ela dizia ali que aquele ali era apenas uma fachada. O verdadeiro Felca era um outro que ela o conhecia. Desses últimos meses, inclusive, eu vi que ela tinha dado até uma entrevista, ela comentou bastante a respeito dessa relação. Inclusive, Então, mas o Felca, ele ficou conhecido como herói, entre aspas, por ter denunciado um desgraçado. O programa na Globo não tinha nada a ver com o fato dele ter feito aquele vídeo. Talvez uma coisa ou outra, mas grande parte não. Então, assim, eu acabei vendo que, tipo, nessa última semana, há uns 2, 3 dias atrás, ela também fez uma outra postagem falando a respeito do Felca. Enfim, eu não acho que isso daqui vai ser uma parada que vai acabar assim simplesmente do nada. Enquanto o Felca não comentar nada, talvez ainda continue. Não só das pessoas comentarem a respeito dessa relação que ele teve com ela, ou dela mesmo comentar na internet, porque é aquilo que todo mundo sabe, né? Tipo, quando tem uma relação e só uma pessoa comenta, só uma pessoa fala tudo o que aconteceu, e a outra pessoa não aparece nem pra se defender, as pessoas vão sim idealizar e falar que a única parte verdadeira é aquela que se pronunciou. Aquela que ficou calada é porque ela sabe que é verdade e não tem nada mais ou menos. Hoje em dia muita coisa mudou, mas sim, realmente, talvez a maior parte. Não sei, cara, talvez 50-50. do que dizer. Então, eu até achava que o Felca 50 vão encher o saco, mas 50 vão desconfiar pra caralho por conta de todas essas denúncias falsas que a gente viu acontecendo ao longo do tempo. ia fazer algum tipo de pronunciamento, ia falar alguma coisa pra se defender quando tava saindo essas acusações, mas ele não fez nada. Desde então, a gente não vê ele comentar absolutamente nada a respeito de qualquer outra treta que tá acontecendo aqui na internet. Recentemente teve o caso da Vitória Mneblox, pegou uma repercussão nacional muito grande. Eu achei que o Fantástico ia fazer alguma atualização, ia falar alguma coisa a respeito, ou até mesmo o próprio Felca ia comentar, mas ele ficou calado, não falou nada. Muita gente tava falando que o Felca se acovardou depois que ele assinou com a Rede Globo, ou simplesmente no contrato dele com a Globo não permite que ele fale dessas coisas sem que tenha autorização dessa emissora, o que também pode fazer muito sentido, porque dependendo das coisas que ele for falar, pode atingir diretamente a emissora, eles Isso é verdade, isso é verdade. acabam saindo como prejudicados, né? Bom, é apenas uma suposição, não sei se é verdade ou não, mas é o que dizem e o que as pessoas também acham que pode estar acontecendo. É muito estranho também, né, rapaziada? Mesmo que o Felca tenha feito bastante sucesso, tenha ganhado muito dinheiro com várias publicidades que ele participou aí, não diretamente com aquele vídeo de atualização, porque a gente sabe que aquele vídeo não foi O Felca tem vários problemas, né, cara, psicológicos e tal. Ele já sumiu outras vezes. Ele deve estar de saco cheio, sei lá, deve estar se recuperando. Pelo visto, não aconteceu nada, né? Me fez de otário mesmo. monetizado, mas sim dos seus outros projetos, dos convites que ele recebeu, dos patrocínios, enfim, o Felca ele ganhou milhares de reais aí durante os últimos meses, daqui é inegável, não tem como negar. O cara era a grande celebridade aí de todo o Brasil por muito tempo, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que aquele vídeo causou. Eu vi a gente comentando a respeito do Felca que eu nunca imaginei que ia comentar, cara. Várias pessoas espalhadas na minha cidade, dentro da igreja, dentro de qualquer lugar, as pessoas estavam comentando e falando a respeito do Felca. Mano, ele tinha se tornado um fenômeno nacional. E agora, depois de até um ano
ano sem ele postar nenhum vídeo no YouTube, não sabemos de nada a respeito. O cara simplesmente sumiu do mapa. De vez em quando ele aparece em alguma coisa aí, eu tava vendo aqui, mano, que ele apareceu aqui num clipe do Major RD, tá ligado? Ele meio que tá se tornando o Ronaldinho agora, ele tá aparecendo em coisas aleatórias, mas produzindo seu próprio conteúdo ele não está mais. De vez em quando Cara, eu não tenho a menor ideia de quem é Major RD. posta alguns stories, comenta alguma coisa, mas nada que envolva conteúdo mesmo. Ou talvez o Felca só esteja aí, quem sabe, preparando um próximo conteúdo para um próximo vídeo bombástico. Sei lá, pode ser também, né? Não sei o que ele falaria, ou de quem que ele falaria, ou do que. Porém, se for esse caso, vai ser bastante interessante. O caso lá da atualização levou muito tempo também para ele produzir. Eu lembro que eu acho que levou também mais ou menos mais de um ano. Quando ele Eu acho que não. Eu acho que ele meteu o louco. Não levou mais de um ano, não. tava recebendo todas aquelas informações, printando, guardando tudo. Depois ele É que é relativo isso, né? Se ele trabalhar 20 minutos por dia, aí beleza. Pode ter realmente levado um ano. foi produzir aquele vídeo. Tanto é Como que a gente vai saber? Ele tem que falar quantas horas demorou pra fazer, não quanto tempo. que foi um vídeo muito bem feito, não tem como negar, e um vídeo que ganhou repercussão nacional, que fez o Felca ser maior do que ele já era. Vai ver o Felca esteja realmente produzindo um outro vídeo aí que também vai, tipo, destruir tudo aqui e chamar muito atenção. Uma coisa que eu acho que queimaria muito a minha língua seria se o Felca falasse a respeito de bets, mas um vídeo mais produzido ainda. Porque todo Mas ele vai falar o quê, mano? Vai falar o quê, feio? Qual vai ser a argumentação dele? Não tem o que fazer, mano. mundo sabe da vinculação dele com a Rede Globo, seria um tapa na cara até dessa emissora, velho. Aí todo mundo que tava muito bravo com o Felca depois que ele tinha assinado com a Rede Globo, e quem Mas por que ele vai fazer? Então, não tem sentido, cara. sabe voltar ao seu lado de novo. Porque mesmo depois de tudo isso que aconteceu, ele não tinha mudado a sua O Felca, ele conquistou um público gigantesco no Instagram. Público esse que não tem nada a ver com o público do YouTube. E se você comparar os dois tipos de público, você vai ver que essa galera nova que chegou depois, que fez muito mais peso do que a galera antiga que ele tinha, é uma galera extremamente idiotizada. Tanto é que aquela porcaria de vídeo que ele fez falando do ECA digital foi super bem aceito por essa galera idiota. Tava cheio de dona de casa lá que não entende porra nenhuma falando: esse garoto é bom, olha aí, ó, protegendo as crianças. Só que a galera do YouTube não caiu nesse papo. Eu acho que o mais fácil pra ele é continuar no Instagram, cultivando essa galera nova que apareceu. E outra, o último vídeo que ele fez deu muito trabalho e ele desmonetizou. Nem ele sabia o que ia rolar depois. Esse vídeo proporcionou muito dinheiro pra ele depois. A questão é a seguinte: valeria a pena pra ele apostar de novo nisso? Quem garante que se ele fizer um vídeo vai ser um estouro como foi o primeiro? Será que esse novo vídeo vai garantir a mesma quantidade de dinheiro ou até mais que o primeiro garantiu? Porque se for um assunto muito pesado, assim como foi o primeiro, provavelmente ele não vai monetizar também. Então realmente vai ser uma aposta gigantesca, cara. Se ele falar sobre bets, muito provavelmente o vídeo dele vai ser desmonetizado. Vai pegar restrição de idade, porque hoje em dia é regra no YouTube. Então não sei não, cara, se ele vai falar sobre isso. Eu acho que um bom plano seria continuar cultivando essa galera do Instagram mesmo, fazendo um videozinho, story, publi. Com certeza tem um monte de marca querendo, né, que o Felca faça publicidade. Marcas que pagariam muito caro, porque querendo ou não, ele ainda é o Felca. Então, sei lá, cara, sei lá. essência e nem das coisas que ele acreditavam ser verdadeiras. Mas isso é apenas uma suposição, vai ver, ele não tá fazendo nada, não tá produzindo nada, só tá na dele mesmo, vivendo sua vida, olhando pro pôr do sol e gastando seu dinheiro tranquilo ali. Então ele tá relaxando, tomando uma aguinha de coco em uma bela e boa praia. E a minha Batendo a bronha violenta com aquele VR que ele falou que usa no podcast do Muka Muriço. A famosa teoria da conspiração é essa, que o Felca ele só tá tranquilo, relaxando e aproveitando seu dinheiro. Mas e vocês? O que vocês acham que tá acontecendo com ele? Qual que é a teoria de vocês? Jogou pro público. Cara, tô decepcionado, mano. Tô decepcionado. E ainda tem 1 minuto e pouco pra acabar o vídeo. Será que o Fei vai soltar a informação que ele prometeu que ia soltar Qual que é no a começo do vídeo? especulação? É mais sério do que você imagina. É mais sério. O que de sério? Porque assim, é estranho, não tem como negar. Quando as pessoas entram em contato com a assessoria, ele não fala nada. Muitas polêmicas ainda acontecem envolvendo seu nome e ele também não tá falando nada, não tá se pronunciando. Até quando envolve questões pessoais, enfim. Felca O Fei não sabe também. simplesmente desligou desse mundo das redes. Tá vivendo a sua vida como se nada mais existisse. Ele também não é obrigado a se comunicar, a falar mais nada. Se ele não quer postar, beleza, mano, ele segue a sua vida. Mas como ele é uma figura pública, uma pessoa muito conhecida, seria até bom dele se comunicar com seus inscritos e falar o que tá acontecendo. Ou se ele simplesmente só tá tirando as suas férias aí, só tá querendo relaxar mesmo. Ninguém sabe, né, rapaziada? De novo. A questão é que o cara sumiu, desapareceu. Então, pelo fato dele ser um cara bastante conhecido, é bem normal que o pessoal fique comentando e fique especulando o que é que tá acontecendo com ele aí no off. Enfim, deixa pra onde vocês aí nos comentários. Esse é o vídeo de hoje, só pra demonstrar um pouco da minha curiosidade, pra tentar entender
entender melhor, porque eu tinha procurado muita coisa e eu simplesmente não achei nada. E caso vocês tenham achado alguma coisa, deixa nos comentários também. Porque assim, não tem como esquecer o Felca também, né? Tudo que ele causou, tudo que ele fez aqui é uma parada que, cara, tá marcado na história. Primeira vez que eu vejo um youtuber brasileiro fazer um vídeo, produzir um vídeo, colocar um outro influenciador na cadeia e o cara tá preso até hoje. Não importa o que o Ítalo Santos faz, mano, não tem jeito, o cara não consegue sair da cadeia. E olha que eu achava que o Ítalo Santos não ia passar nem um mês, ele já tá um ano lá. Enfim, rapaziada, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like para ajudar o YouTube a divulgar mais e ativa o sininho. Agradeço a todos, abraço e até o próximo. E fica o mistério.